Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos, tudo bem? Bem, hoje, como vocês veem, eu trouxe o meu técnico, o meu filho, que vai me ajudar hoje tecnicamente. Fala oi para eles, Gabriel. Oi. Bem, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante e polêmico, sobre as aparições de Nossa Senhora. Hoje é apenas uma introdução para que a gente possa entender um pouco das aparições e como a igreja entende as aparições. E como nós, consagrados, pelo menos deveríamos também entender, segundo, claro, a espiritualidade de São Luís Maria de Montfort. Gabriel, solta a vinheta. Ajude-nos a divulgar o canal. É fácil. Clique em curtir. Inscreva-se no canal. E também ative as notificações. Ó Virgem Santíssima, eu sei quantas pessoas falam que você aparece em tantos lugares, mas só que eu não sei em que acreditar, como acreditar. Eu sou seu consagrado, me ajuda, mãe, amém. E é bem assim que muitas vezes nós, consagrados à Virgem Maria, nos sentimos quando tanta coisa invade a nossa mente através de vídeos. A profecia de Nossa Senhora que apareceu em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Nossa Senhora está pedindo isso, Nossa Senhora está pedindo aquilo. Para aquele que é consagrado, lhe basta fazer as práticas exteriores da consagração, como rezar o Santo Terço, a coroinha de Nossa Senhora. Isso basta para um consagrado. E viver com Maria, por Maria, para Maria e em Maria. E, de repente, a gente começa a ouvir tantas pessoas falando sobre aparições de Nossa Senhora, e, no fundo, o que acreditar, o que não acreditar, o que recepcionar no seu coração e o que não. E a gente não vai sozinho nessa caminhada, tá, meus irmãos e irmãs consagradas? A gente vai com São Luís Maria de Montfort, o santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. E para a gente já resumir a nossa conversa hoje, Montfort ele fala 3 vezes sobre aparições no Tratado da Verdadeira Devoção. E conforme eu vou falando, vai aparecendo aí na tela os números do tratado, porque eu nunca dou respostas prontas, eu gosto e prefiro que as pessoas tirem as suas próprias conclusões, desculpem, lendo o próprio tratado. A primeira que São Luís Maria de Montfort coloca é o seguinte: ele quer provar que Nossa Senhora é o caminho seguro para se chegar até Jesus Cristo. E para tal, ele recorda uma aparição específica. Vão lá e leiam. A segunda é quando Montfort quer nos dizer que Nossa Senhora ela se agrada da nossa consagração a ela. Uma vez consagrados à Virgem Maria, nós somos dela. E sendo dela, ela forma em nós Jesus Cristo. Ela tem caminho aberto para que Jesus Cristo seja formado em nós. E já que pertencemos a ela, nós não temos mais vontade própria, porque nós nos damos a ela. E mesmo muitas vezes não querendo experiência própria, ela faz por onde para que Jesus Cristo seja formado em nós. Essa é a segunda que Montfort fala sobre uma aparição a Jean-Jacques Ollier, que é o fundador dos Sulpicianos, inclusive o seminário que São Luís Maria de Montfort se formou ao final. E ele diz que Nossa Senhora se agradou tanto da consagração que Jean-Jacques
Ollier fez que ela apareceu a ele e lhe deu uma cadeiazinha de ouro. Aí já explica para os irmãos e irmãs que se tem dúvidas se pode ou não pode usar cadeiazinha de ouro, pode. Inclusive a Virgem já deu uma a um de seus consagrados. Tá? Claro que com a devida modéstia, com certeza. E a terceira, e a mais importante. E essa eu acho que explica o motivo de tantas aparições. Não estou dizendo que eu acredite ou não em muitas, mas o porquê que a Virgem Santíssima se revela tanto a nós, através dos pobres, das crianças, daqueles mais marginalizados. Por quê? São Luís Maria de Montfort, esse eu digo o número e leio, no número 249, ele diz o seguinte: foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano e o bem-aventurado Alano de La Roche, para lhes mostrar o mérito desta oração. O que Montfort está querendo dizer com isso? Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos para lhes mostrar o mérito, a necessidade desta oração. E eu acredito firmemente que essa posição de Montfort é o que explica as aparições marianas. Porque o mundo vai de mal a pior muitas vezes, que Deus se compadece do seu povo. As pessoas mergulham, digamos assim, na cegueira do pecado. Que Deus se compadece de nós e fala assim: vai lá, mãe, fala para eles que não é por aí. E ela vem aos mais pequenos, aos mais pobres, aqueles com menos instrução, para dar credibilidade naquilo que eles falam a partir da Virgem Maria, de que devemos rezar, que devemos fazer sacrifícios pelas pessoas que mais precisam, que devemos nos converter. Existe uma aparição que nessa série eu vou falar um pouco mais para frente, que Nossa Senhora diz o seguinte: é necessário que rezem mais, façam mais penitências, mas antes de tudo, que vocês sejam muito bons. Deus se preocupa acima de tudo que sigamos os seus mandamentos, que com obras amemos o nosso próximo, que amemos a nós mesmos e que amemos a Deus sobre todas as coisas. É para isso que a Virgem Maria aparece, porque ela, a partir da vontade de Deus, sente a necessidade de ela mesma vir e falar isso para nós. Mas e o que diz a Santa Igreja sobre as aparições? O Catecismo da Igreja Católica, ele vem expor o que a Igreja pensa sobre as aparições, num geral, né? E vamos para a leitura, porque isso é muito importante. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja, como, por exemplo, a aparição de Guadalupe, Fátima, Lourdes, entre outras. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época na história. Ou seja, as revelações privadas, as aparições, elas não pertencem ao depósito da fé. Então você, meu irmão, minha irmã, é algo que eu digo com muita tranquilidade. Se você não crê nas aparições da Virgem Maria, você não está pecando por isso, tá bom?
você tem todo o direito como católico de não acreditar. Por quê? Porque a revelação pública é a palavra de Deus e, para nós católicos, o magistério é a tradição. Então, se você crê nisso, se isso para você, digamos assim, é suficiente para a sua fé, tudo bem, tá bom? Porém, como diz o Catecismo da Igreja Católica, essas revelações privadas, elas vêm em momentos cruciais na história, para mostrar que a gente está indo por um caminho errado. E ela faz o quê? Relembrar para nós aquilo que o próprio Cristo já nos disse. Então, podemos ficar tranquilos quanto às aparições verdadeiras. Por isso que a Igreja faz questão de estudar e aprovar ou não as aparições. Tá bom? Então, sempre muita cautela. Isso é importante, tá bom? Por quê? Ah, Alexandre, mas tem aparições acontecendo agora que a Igreja ainda não se pronunciou. Ou aparições que já aconteceram, como é o caso de algumas, que a Igreja ainda não fechou o seu juízo sobre ela. Ok. Para essas, sabe o que a gente poderia dizer? Vamos dizer como São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Abraçai o que é bom. Aquilo que não for bom, numa aparição, pode descartar. Você não estará pecando por isso. Tá bom? Então, se a Virgem Maria, se você sente lá no coração, quando você ler uma mensagem de alguma aparição, das reconhecidas ou não, que te chama um apelo forte à conversão na sua vida, acarte isso como uma mensagem vindo da Virgem Maria. Mas se de repente alguma coisa ali não encaixa, alguma aparição ela só sabe falar de coisas que vão acontecer, mas ao mesmo tempo não tem um motivo em si, só fica em segredos e mais nada, descarta um pouco isso. Se vão acontecer, se não vão acontecer, se você estiver preparado, qual é a diferença que vai fazer? Não é verdade? Então, utilizemos então do bom senso, da sabedoria de Deus, da palavra de Deus para discernir as revelações privadas. E também isso daí vale, meus irmãos e minhas irmãs, para os dons carismáticos. Quando você ouve uma profecia de algum irmão seu, de alguma irmã sua, sobre alguma situação, pegue aquilo que é bom. Aquilo que não for, e aquilo que não te causar paz no coração, pode descartar. Deus não vai te cobrar por isso. Tá bom? Basicamente, gente, essa é a nossa introdução. Falamos de São Luís Maria de Montfort, falamos da Santa Igreja e falamos também de como avaliar as aparições. Na próxima série, a gente continua nos temas um pouco mais complicados sobre aparições marianas. Deus nos abençoe, a Virgem Maria conserve a graça dele em nós e nos faça cada vez mais santos ou menos pecadores conforme a vontade dele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.